Eles ergueram-se como se fossem homens. Nós vimos-los como homens ficaram. Não devíamos aproximar-nos sequer daquele lugar, tal como a maioria das terras cultivadas nos arredores de Lotus, Geórgia. Esta tinha imensos letreiros com avisos assustadores. As ameaças estavam penduradas em cercas de rede metálica com estacas de madeira mais ou menos a cada 15 metros. Mas quando vimos uma passagem escavada por algum animal, um coiote talvez, ou um cão de caça aos guaxinins, não conseguimos resistir. Éramos apenas garotos. A ela, a erva dava-lhe pelo ombro, e a mim pela cintura. Portanto, atentos às cobras, rastejamos pelo buraco de barriga rente ao chão. A recompensa suplantou o mal que o suco das ervas e as nuvens de mosquito nos fizeram aos olhos, porque ali, mesmo à nossa frente, a cerca de 12 metros, eles ergueram-se como homens, os cascos entrecoxando-se e golpeando o ar. As crinas atiradas para trás dos olhos brancos raivosos. Mordiam-se como cães, mas quando se levantaram apoiados nas patas traseiras, as dianteiras em volta do pescoço um do outro, sustivemos a respiração, maravilhados. Um era cor de ferrugem, o outro negro como ezeviche, e ambos luziam de suor. Os relinchos não eram tão assustadores como o silêncio que se seguia a um golpe das patas dianteiras nos lábios arreganhados do adversário. Ali perto, pôneis e éguas indiferentes mordiscavam a erva ou olhavam para o outro lado. Depois, aquilo parou. O cor de ferrugem baixou a cabeça e raspou a terra enquanto o vencedor se afastava, descrevendo um arco, empurrando as éguas para diante. Ao recuarmos, afastando a erva às cotoveladas à procura do buraco cavado, evitando a fila de caminhões estacionados do outro lado, perdemos-nos. Apesar de termos demorado uma eternidade até avistarmos de novo a cerca, nenhum de nós entrou em pânico, até ouvirmos vozes insistentes, mas baixas. Agarrei-lhe no braço e levei um dedo aos lábios. Sem nunca levantarmos a cabeça, apenas espreitando através da erva, vimos-los tirar um corpo de um carrinho de mão e atirá-lo para o buraco já à espera. Um pé ficou espetado por cima da borda e estremeceu, como se pudesse sair, como se com um pequeno esforço fosse capaz de furar a terra que lhe atiravam para cima. Não conseguimos ver a cara dos homens que efetuavam o enterro, apenas suas calças, mas vimos a lâmina de uma pá empurrar para baixo o pé que tremia, fazendo-o juntar-se ao resto. Quando ela viu aquele pé negro com sua planta rosada e enlameada ser enfiado a grandes golpes na sepultura, todo o seu corpo começou a tremer. Cingi-lhe os ombros com força e tentei passar as suas tremuras para os meus próprios ossos, porque, sendo seu irmão e 4 anos mais velho, pensei que podia lidar bem com aquilo. Os homens já tinham partido há muito e a lua era uma meloa quando nos sentíamos suficientemente seguros para perturbar sequer uma só folha de erva e deslizar sobre os nossos estômagos, à procura da passagem escavada sobre a cerca. Ao chegarmos à casa, esperávamos ser chicoteados ou pelo menos repreendidos por termos ficado na rua até tão tarde. Mas os adultos não repararam em nós. Algo prendera a sua atenção. Dado que está absolutamente decidido a contar a minha história, o que quer que pense e o que quer que escreva, saiba isto. Tinha-me esquecido mesmo do enterro. Só me recordava dos cavalos. Eram tão belos, tão brutais e erguiam-se como homens. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Este trabalho corresponde à avaliação de História da Literatura pelo professor Abílio Pacheco, Universidade Federal do Sudeste do Pará, Instituto de Linguística, Letras e Artes, Faculdade de Estudos da Linguagem. A nossa equipe é composta por Félix Barros Xavier, Luana Macena Santos, Thaisa Souza de Souza e o Etna Rayane da Silva Nunes. Hoje nós vamos abordar algumas temáticas trabalhadas no livro Voltar para Casa, de Toni Morrison. E essas temáticas giram em torno de guerra, preconceito, machismo,
segregação social e liberdade. Esse é o nosso sumário, os nossos tópicos, nossos pontos que vão ser trabalhados a partir daqui. Aqui na introdução, tá? Esse trabalho apresenta as impressões acerca do livro Voltar para Casa, de Toni Morrison, sua relação com a história da literatura, a relevância e os principais temas abordados na narrativa da primeira mulher preta a receber o Prêmio Nobel da Literatura. Bom, olá, vou falar um pouco sobre a sinopse do livro Voltar para Casa, de Toni Morrison. Bom, a narrativa da Toni Morrison aborda vários temas que são consideráveis cruciais, mas de forma sutil. Ela aborda, na narrativa dela, a história de dois personagens, que é o Frank Monet e Cedar, que é a irmã de Frank. Bom, durante a narrativa, ela é apelidada carinhosamente por Si. Esses dois irmãos, eles contam os enfrentamentos que eles passam durante a infância, durante a segregação racial, como os impactos de uma família que sofreu sobre racismo, segregação racial, e que depois eles mudam para a cidade, na verdade, sair da casa natal deles, que é Lodz. E apesar desses conflitos que eles viveram na infância, eles cultivaram raízes e lembranças que eles compartilham na narrativa. Esses dois irmãos sofreram, enquanto buscavam pela sobrevivência, vários conflitos. E durante esses conflitos, o Frank, ele se alista no exército com uma tentativa de procurar algo melhor, sair daquela miséria que eles viviam. E com isso, a irmã dele, a qual ele protegia muito, sofre quando ele vai se alistar. E como ela é ingênua, vulnerável, ela sofria muito de uma sociedade e racismo, machismo, cheia de regras, quando a avó portista deles punhava eles para colocar, eles não, ela, para fazer tudo, digamos que pondo regras nela. E com isso, ela encontra uma saída dessa vida infeliz com um namorado, que prometia fazer ela feliz e gerava várias coisas. Mas como ela era ingênua, ele enganou ela, infelizmente. E nada saiu como esperado durante esse período de afastamento entre eles. Olá, tudo bem? Um dos principais pontos abordados na história é sobre a Guerra da Coreia, que foi uma guerra conhecida como a Guerra que Nunca Acabou. Ela iniciou no ano de 1950 e teve aí uma das principais chamativas a questão do frio. No livro, ele fala algumas partes sobre como era ruim aguentar o frio. A fome, o frio, a sede, a miséria. E dentro dessa abordagem toda, ainda tinha a questão do racismo, né, que naquela época a autora, creio eu, resolveu abordar essa temática por conta que era uma época que eles estavam lutando pelo direito civil nos Estados Unidos. Então, ela faz essa temática muito grande sobre o racismo e dentro de uma guerra que não é muito usada em alguns livros, né? E aí a gente pode ver também no livro como a cabeça de Frank fica após a guerra, né? Porque é difícil você ter que lembrar de momentos tão difíceis de uma guerra tão sofrida. E aí eu coloquei um trechozinho bem interessante sobre a parte que ele fala da guerra. Ele fala assim: você não consegue imaginar porque você não esteve lá, do capítulo 9. Além disso, ele fala que, às vezes, eles tinham que retirar as luvas para poder
para poder manusear alguma coisa, mas tinham medo de que os dedos congelassem. Então, aí é bem chocante aí. É realmente uma história bem entrelaçada com a Guerra da Coreia mesmo. E sobre a autora, que aí é uma grande autora, ela é a primeira mulher preta a ganhar o Prêmio Nobel da Literatura. Toni Morrison, ela tem como nome de registro Chloe, e ela nasceu em Ohio em 1931. Ela teve uma infância muito difícil, sem muito acesso, por conta realmente aí da dificuldade financeira também em decorrência da crise de 1929, que é chamada de Grande Depressão. Ela é a segunda de 4 irmãos e é filha de um soldador e de uma dona de casa. Antes de se tornar escritora, ela foi doméstica. Ela se casou, teve 2 filhos e ainda grávida do segundo, ela se separou. Ela estudou letras, teatro e fez mestrado. Em 65, ela começa a trabalhar como editora. E essa é uma época que, como eu falei lá no contexto histórico, era uma época de grande luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. E aí ela publica aí a biografia de Muhammad Ali e Angela Davis. E 5 anos depois, em 1970, ela publica o seu livro de estreia, chamado O Olho Mais Azul, que tem uma narrativa de uma mulher preta também, e que é interessante porque a autora ela sempre pega narrativas muito fortes, assim, em relação ao racismo, à segregação. E aí, diferente de hoje, que é uma obra aclamada, na época não foi muito bem recebida. Ela foi aquela obra retirada ali de cena por conta que que era uma literatura negra e por conta também que tinha violência sexual envolvida aí. Então foi retirada de cena. A autora ela conta com uma literatura assim bem vasta, 11 romances, 5 livros, 8 obras de não ficção, contos, peças de teatro e até livreto de ópera. Ela se aposentou como professora de humanas na Universidade de Princeton e ela faleceu em 5 de agosto de 2019 devido a complicações de uma pneumonia em Nova York, aos 88 anos. Uma curiosidade sobre a autora é que ela sempre escreveu de madrugada, primeiro por conta de quando os filhos eram pequenos, então era o único tempo que ela tinha. Mas depois que eles cresceram, em algumas reportagens, ela conta que ela já tinha se acostumado e que era um momento de inspiração dela, ali durante a madrugada. Agora que a gente já conhece parte da sinopse da obra, sobre a autora, a gente vai dar início às temáticas que a gente considerou relevantes, que são abordadas aí na narrativa. Primeiramente, a gente traz aqui o que eu intitulei de Os Fantasmas da Guerra e a Segregação Social, que, na verdade, é a junção de duas questões sociais, né, de dois temas que são abordados aí, mas que a gente enxergou que não tinha como trabalhar um sem falar do outro, né? E a gente vai ver que a narrativa se desenha a partir dos pontos que a autora coloca, justamente por conta da guerra e a segregação social que são tratados, né, na narrativa, na obra. Então, inicialmente, a gente consegue ver que a condição financeira de Frank Money, da sua irmã, da sua família em geral, não era das melhores, como ele diz no capítulo 3, em que ele diz assim: o nome do meu pai é Luder, o da minha mãe é Ida. A parte maluca é o nosso sobrenome, Money, que a gente não tinha nenhum. Então, o que motiva o Frank
a se alistar no exército e prestar serviços é justamente essa questão financeira, que estava relativamente precária ali. Ele e a irmã dele não estavam mais conseguindo se manter sozinhos, e ele era o único, a única pessoa ali pela sua irmã. A gente consegue ver durante a narrativa que o Frank, ele é o protetor, ele é o anjo guardião ali da Si. Então, ele decide, é uma decisão, certamente uma decisão difícil, ir para a guerra e deixar o seu lar. E é a partir daí que eu arrisco dizer que, sem essa ida de Frank Money para a guerra, a narrativa Voltar para Casa não existiria. Então, foi a partir daí que a Toni Morrison desenhou, né? Ela imaginou os irmãos se separando, e a partir daí começa a desenhar uma série de problemas, como a Thaís já falou na sinopse, muitos enfrentamentos, muitas dificuldades, o campo de batalha. E é justamente por isso que eu trago aqui os fantasmas da guerra. Os traumas do campo de batalha. A gente vê já no início da narrativa que o Frank está claramente perturbado pela guerra. Ele chegou a ser internado no hospital, foi drogado para quem sabe se acalmar, e como ele mesmo narra, nem ele sabe o que ele fez para chegar lá, né? Claramente ele estava perturbando a população da cidade, e acabaram levando ele para o hospital, internando ele e drogaram ele para ele se acalmar, né? Tanto que ele passou dias após fugir de lá se recuperando, e alguns efeitos colaterais causados pelas drogas. Como já disse, ele foi internado após a volta da guerra. E eu queria trazer aqui uma informação. A tia, que morou muitos anos nos Estados Unidos, inclusive ela tem uma filha para lá, e eu sempre converso muito com ela, pelo menos conversava antes do período de pandemia, e ela me conta que ela queria que os filhos dela exercessem qualquer profissão lá nos Estados Unidos, exceto a de soldados do exército. Ela disse que lá tem uma remuneração boa, pelo menos hoje tem, mas que os soldados que voltam da guerra, os veteranos, muitas vezes traumatizados, são tratados como nada pelo governo americano. E isso faz muito o perfil do governo americano, né? De usar e descartar. Mas a gente não vai entrar aqui nessa temática. Mas é realmente isso que a gente vê na narrativa. O sofrimento que o Frank passa por ser um veterano de guerra, né? Principalmente nessa questão da ressocialização, da reinserção na sua pátria, no seu país de origem, e como ele é tratado, né? Ele é um veterano de guerra, preto e pobre. Então, Estados Unidos, década de 50, é isso, né? É aquela dificuldade que eu acho que qualquer pessoa jamais iria desejar passar. Ele é furtado, ele é espancado, e etc. E uma coisa que eu observei é que a narrativa, né, da Toni Morrison, ela é muito contraditória aos filmes norte-americanos baseados em guerras. Porque o que a gente sempre acompanha nesses filmes são a forma como os soldados americanos, aqui do exemplo Rambo, como ele é enaltecido, colocado no altar, podemos dizer assim, coisa que não é realidade lá nos Estados Unidos, principalmente na época em que a narrativa é trabalhada. Então, é por isso que eu acredito que essa temática é fundamental, é tão importante, né? Não apenas por retratar uma crítica social que a autora achou necessário trazer, mas por conta do fato de que a obra se desenha a partir dela, né? Sem essa guerra, essa ida do Frank para a guerra, a autora não teria conseguido desenvolver sua narrativa, ou nem criado ela. Para destacar um ponto aqui,
foi um dos momentos que eu achei bem impactantes da narrativa, que a autora consegue levar a gente a sentir um pouquinho de conforto, sabe? No momento que a gente está lendo. Nossa, que momento legal, assim, do Frank falando sobre a menina que está lá brincando. Mas, claro, ela está no lixo, catando lixo. Então, ele chega um momento que ele diz assim, né? Ela sorri, estende a mão para os fundilhos do soldado, toca. Ele fica surpreso. Yam Yam? Assim que desvio os olhos da mão para o rosto, vejo que faltam os 2 dentes. O cabelo preto caído em cima dos olhos famintos. E ele dá um tiro nela. Só resta a mão no lixo, agarrando o seu tesouro, uma laranja manchada, podre. Então, nessa hora eu parei a leitura e fiquei assim, um tanto chocado, sabe? E eu fiquei, nossa, é triste, né? Eu acredito que os traumas da guerra são algo que muitas das pessoas da sociedade atual não seriam capazes de suportar. Não que antes isso fosse normal, mas com os avanços do senso crítico, do estudo da filosofia, a gente vem se tornando cada vez mais distante, né? Pelo menos a gente tenta se tornar cada vez mais distante dos conflitos, da barbárie. Então, e posteriormente o Frank, ele confessa, né, que foi ele quem atirou na menina. Então, acredito que essa temática é muito forte e é realmente impactante durante toda a narrativa. É isso. Obrigado. Bom, gente, outro ponto que a gente notou bem presente no livro é o feminismo que está presente dentro da história. A gente vai ter como principal a Si, que é a irmã do Frank, e como a Thaisa já falou, a relação dele com o Frank, dela, eles eram bem unidos, o Frank era como um protetor para ela nunca teve que tomar decisões sozinhas, viver sozinha, pensar sozinha, porque ela sempre teve uma pessoa para fazer isso por ela, que era o irmão dela. E a gente abordou a representatividade feminina, a união de mulheres com um propósito, o abuso e a violência do corpo, crença, abandono e liberdade, e também retrata a vida de uma mulher negra que sofreu desde criança a vida adulta. Assim, ela tinha uma avó postiça, por assim dizer, e essa mulher, ela tratava-se muito mal. Falava que, não sei, que ela tinha nascido na rua, na sarjeta, e uma pessoa que nasce na sarjeta não tem nada de bom a oferecer quando crescer. Ela atribuía coisas a si, que ela deveria costurar, que ela deveria cozinhar, que ela deveria saber fazer tal coisa, que ela não poderia se vestir assim, não poderia sentar assim. E diante de tanta pobreza, de tantas coisas que aconteceu, essa mulher, ela acabou pegando toda a frustração dela e descontando na Si. Então, assim, ela já cresceu com esse trauma da avó dela, que tratava ela mal, que falava coisas muito pesadas para ela. Quando ela se viu abandonada pelo fato do Frank ter ido para o exército, para a guerra, ela se viu sem chão, porque ela não sabia basicamente pensar sozinha, agir sozinha, e ela tinha uma certa ingenuidade. Ela é muito ingênua no livro, e em várias partes do livro a autora deixa isso bem explícito. Então, ela conhece um rapaz que se chama Price, e ela se apaixona por ele. Então, ele fala para ela algumas coisas, e a autora deixa basicamente nessa parte bem explícito que ela é uma pessoa ingênua, porque lá diz, Price fala que ela é linda e ela acredita, fala que ela que quer se casar com ela, que ama ela, e ela acredita. Eu achei que isso realçou bastante o fato da Si ser muito ingênua. Ela acaba se casando com ele, com menos, assim, nem tanto tempo de namoro, e ela realmente achava que ele amava ela, que ele queria ter uma vida com ela,
Mas a verdade é que ele só estava interessado em o único bem que a família dela tinha a oferecer, apesar de ser uma família pobre e sem dinheiro, como já foi citado aqui. A avó dela tinha uma condição financeira melhor e por isso se achava melhor que todo mundo, e acabou dando um carro, um Ford, para os pais dela, que deram de presente, basicamente de presente de casamento para si, para que eles pudessem sempre vir e visitar eles. Quando eles chegam na Austrália, onde o marido dela tinha residência, tinha família, que essa era a cidade natal dele, ela se depara com uma grande decepção, porque ela percebe que ele não se casou com ela porque ele amava ela ou gostava dela, mas sim porque ele tinha interesse no único bem que a família dela tinha, que era o carro. E ele começa a mostrar sinais que ele tem vergonha dela, vergonha das roupas que ela usava, tanto que ela fica meio que apegada a um vestido que ele deu para ela, que só depois ela percebeu que ele havia dado para ela por conta da vergonha das roupas dela. E quando a gente fala aqui do abuso e violência do corpo, o livro não deixa tão explícito o que aconteceu, mas dá para entender que a Si, ela foi violada de uma forma brutal. E isso decorre ao fato de que, como ela se viu decepcionada diante do fato do casamento, ela acaba sendo abandonada, ela não tem mais notícias do então marido dela, então ela se vê forçada a trabalhar, e em busca de um emprego melhor, ela se muda para a casa de um médico, que ela dormia lá, morava lá e trabalhava para ele, até que então acontece, o livro não deixa assim tão explícito dizendo, ele fez isso e isso com ela, mas ele dopa ela e faz alguma coisa nas partes íntimas dela que o livro não deixa tão explícito. Diante disso, ela consegue mandar uma carta para o irmão dela, o irmão dela vai buscar ela, e eles voltam a morar junto. E isso causa muito trauma na Si, e ela encontra um grupo de mulheres que tem como propósito ajudar outras mulheres, outras pessoas, independente do que você tenha feito, do que você tenha passado, do que você acredita, do que você não acredita, a missão delas é ajudar. E elas ajudam bastante a Si, e tem até uma parte que é bem tocante, que é essa daqui. Se riu e espalhou geleia e mais um biscoito. Entende o que eu digo? Olhe para você. Você é livre, nada nem ninguém é obrigado a te salvar. Só você mesma. Plante a sua própria terra. Você é moça e mulher e as duas coisas têm sérias limitações. Mas você é uma pessoa também. Não deixe a Lenore ou um namoradinho qualquer e com toda certeza nem o médico do mal resolver quem você é. Isso é escravidão. Em algum lugar aí dentro de você está essa pessoa livre de que eu estou falando. Encontre ela e deixe ela fazer algum bem neste mundo. Se pôs o dedo no pote de geleia de amora, lambeu, não vou a lugar nenhum, Miss Ethel. Aqui é o meu lugar. A Miss Ethel foi a pessoa que ajudou a Si a se recuperar, a se sentir forte de novo, a se sentir bem. Ela fazia parte desse grupo de mulheres. E nessa outra parte, a gente pode ver bem presente a questão que o Félix falou mais acima, a questão do machismo que a gente vê no livro, quando o Frank narra. O casal agredido sussurrou um com o outro. Ela baixinho, súplice, ele com urgência. Ele ia bater nela quando chegasse em casa. Frank pensou. E quem não bateria? Uma coisa é ser humilhado em público. O sujeito pode seguir em frente depois. Intolerável era uma mulher assistir, uma esposa, que não só viu como ousou tentar ajudar, a ajudar. Ele não podia se proteger e não podia proteger ela também. Como provava a pedrada em seu rosto, ela ia ter de pagar por aquele nariz quebrado e mais de uma vez. Então, como já foi dito, a autora, ela traz temas muito presentes na sociedade, pesados e coisas que geralmente a gente não vê em qualquer livro de literatura. Então, ela aborda essa questão da guerra, os traumas que a guerra traz, ela traz também o fato do machismo na época,
de como a mulher deveria se portar, de como a mulher deveria se vestir, do que fazer, ainda mais uma mulher negra em uma sociedade racista, como ela deveria ser. E nisso tudo vai, no decorrer do livro, vai vindo muitas partes que retratam o machismo, que retratam a violência, o racismo, e que mostra claramente que é um tema que está dentro da nossa sociedade, que a gente vive até hoje, e que às vezes é pouco falado, é feito pouco caso, e ela traz isso no livro, e eu indico o livro para todo mundo, porque eu acho que tem uma narrativa muito cativante. Desde o início, a autora vai te cativando com os fatos, com o fato que a relação dela com o irmão dela é muito preciosa, é muito forte, então você fica cativado por aquilo, você quer saber mais, e também você se sente várias vezes no livro baqueado por alguns fatos que vão, tipo, como se estivesse enfiando uma facada em você, porque você fala assim, uau, nossa. Então, é basicamente isso. Bom, agora eu irei fazer a relação da história de Toni Morrison, Volta para Casa, com a história da literatura. Bom, ao analisar a história da literatura com o livro de Toni Morrison, a autora narra alguns pontos que a gente observa que durante a narrativa de Frank, ao tentar retornar para casa, encontrar a irmã, a gente pode assimilar ou comparar com a Odisseia, de Homero, que durante a história da literatura, o professor Abel Pacheco nos apresentou, que é uma relação de um herói que volta de uma guerra para casa. E essa comparação entre Odisseia com o Frank, o personagem Frank, em Voltar para Casa, é muito similar. O segundo ponto é que o Frank não se considerava um herói, diferentemente de Édipo e o Don Quixote, que se consideravam heróis. Já Frank não se considerava um herói, porque passar pelos traumas que ele passou entre ele e os amigos deles que se alistaram junto, ver aqueles amigos morrerem e tentar voltar para casa e ver os pais daqueles amigos na esperança de ter uma notícia boa, de não ter simplesmente sobrevivido, ele não se considerava herói por isso, porque ele carregava essa culpa de não ter conseguido salvar e ele não conseguia se enxergar como um herói. Apesar que na narrativa ele consegue se olhar como um herói na questão da irmã, que ele protegia ela. Então, as duas relações que eu observei na história é como a história de Frank, de voltar para casa, retornar dessa guerra, durante esse percurso, que ele conta o percurso, o relato dele, durante a viagem, com a Odisseia, de Homero. E também que ele não se considerava um herói, depois dessa tragédia, com os amigos, ele se sente como se fosse impotente, por ter não ter conseguido salvar, ter somente sobrevivido ele depois de amigos de infância que ele conviveu. A história e com relação da irmã dele, que ele só se considerava herói para ela, porque ele protegia ela. Então, essa necessidade de se sentir herói de novo foi quando ele tenta voltar para casa. Outra relação que eu observei é como o romance que é escrito por uma mulher, porque durante a história da literatura, os livros que o professor nos abordou durante a matéria foram somente livros escritos por homens, com narrativas, histórias e temas que são consideráveis aceitáveis, assim, pela sociedade, que não empunhavam pessoas negras, temas cruciais, que a autora aborda de forma sutil durante a narrativa. E ela mostra, assim, essa realidade, tipo assim, para a gente, assim, compreender o que é um processo com uma pessoa de um pós-guerra e como um relato de umas pessoas que viveram naquele período, que relatando a vivência de uma família negra e os temas que ela abordou de forma narrada, que uma hora você está animado a leitura e do nada você leva um punk, porque toda aquela expectativa que você criou durante o narrador, a gente, tipo, nossa, isso é muito, meu Deus,
que incrível que a Toni Morrison aborda. Então, essas foram as comparações que eu observei durante a leitura, no início da narrativa até o final. Como essa necessidade de, digamos que, o voltar para a casa deles não é somente o voltar para casa, de casa física, é mais uma necessidade pessoal, como que buscar raízes que eles plantaram, aquela casa que eles eram felizes naquela época, apesar da segregação racial, do machismo, das regras que ponhavam, de todas as coisas cruciais que eles passaram, que é a necessidade de voltar para casa, de se reconhecer de novo, e a autora aborda muito isso, muito bem. Então, como conclusão, né, com esse trabalho, conseguimos desenvolver temas pouco abordados na maioria das obras literárias consideradas relevantes para a história da literatura. Através da narrativa de Toni Morrison, podemos ver o impacto de como foi a guerra para muitos soldados e suas famílias, o seu retorno para casa, os traumas e como, por vezes, a situação financeira força pessoas a abrirem mão de até mesmo do seu lar. Então, é isso, gente. Essas foram as nossas impressões acerca da narrativa. Aqui as nossas referências. No mais, muito obrigado. Sobre as dificuldades nesse trabalho, para mim, para o meu grupo, foi a questão da gente se reunir para gravar o vídeo, para achar o melhor ângulo, o aplicativo para gravar a tela, de juntar tudo e, tipo, cada um com uma rotina diferente. Muitos outros trabalhos, a gente teve essa pequena dificuldade. Muito do livro, a gente achou bem interessante a abordagem e a gente acha que a gente conseguiu desenvolver de uma forma bem legal, mesmo com as dificuldades. Outro ponto que eu observei durante a leitura, que foi a minha dificuldade, foi a linearidade do tempo da história, porque esse tempo, o autor tá contando o tempo presente, do nada é uma memória, e o narrador observador faz esse contraponto, e a gente sentiu um pouco de dificuldade na leitura, mas fora isso, a leitura foi muito útil, para mim foi útil, necessária. Teve um momento que foi tão, assim, um punk, assim, tipo, um choque de realidade, que é uma coisa que a gente não via tanto, e foi muito bom essa leitura, recomendo. Gente, na hora que eu tiver falando... Ei, silêncio aí! Ele está interrompendo a gravação. Eu tô vendo você, não. Olá a todos e todas. Esse trabalho...